Sou Divaldo Torres, sou graduado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em Engenharia de Segurança e possuo licenciatura em Física. Sou professor de Física, Matemática, Eletricidade e Segurança. Mas aqui nada disso importa, porque esta é uma apresentação apenas para afirmar conceito. Visa auxiliar donas de casa que lidam com eletrodomésticos e trabalhadores braçais que lidam com ferramentas elétricas, etc. E nem sempre tem noção dos riscos que correm. Portanto, não precisa nem saber ler para obter algum proveito desta aula. Vamos a ela. Aqui está, e como não poderia ser diferente, seu título é Segurança. E comecemos por aqui. A CLT possui 38 normas regulamentadoras, NRs, que têm força de lei, visto que fazem parte dela, e visam proteger pessoas contra acidentes. E para cada atividade existe pelo menos uma das 38 normas regulamentadoras destinadas a evitar acidentes. Conforto não combina com segurança. Nunca abra mão da disciplina. Na dúvida, não prossiga, interrompa enquanto há tempo. Atos inseguros versus condições inseguras. Os atos inseguros são aqueles que praticamos irresponsavelmente, sem planejamento, sem medir as consequências. E as condições inseguras são consequências dos nossos atos inseguros. São, portanto, armadilhas que deixamos no meio ambiente. Evite armadilhas no ambiente. A vítima pode ser você mesmo ou um colega seu desavisado. Diferença entre perigo e risco. Os perigos estão em toda parte, nos rodeiam onde quer que estejamos, seja dentro de casa, seja no caminho de casa para o trabalho, seja no trabalho, ou seja na volta do trabalho para casa. Pode ser na rua, pode ser no shopping. Você está na rua, uma marquise pode cair sobre você, ou um carro desgovernado te atropela. Enfim, os perigos, eles estão escondidos e surgem inesperadamente. Podem ser perigo muito grande ou muito pequeno. No máximo que você pode fazer é tentar localizar aonde está o perigo e tentar minimizá-lo. E o risco? O risco você administra, você gerencia, você pode se expor ao risco mínimo ou ao risco máximo. Se o perigo é muito pequeno, você pode até negligenciá-lo. Mas se o perigo é muito grande, você tem que se precaver. Digamos que você está na África e vê um leão embaixo da árvore. Você pode se abrigar numa casa de alvenaria e correr risco zero. Ou pode ir lá dar um abraço no leão e correr risco máximo de virar jantar desse leão. Portanto, o risco você tem poder de avaliar e administrar. Nunca mantenha botijões de gás dentro da cozinha. Nunca.
Existem equipamentos de proteção individual, EPI, de uso geral ou específico, todos de uso obrigatório para cada atividade, assim como existem equipamentos de proteção coletiva, EPC, visando evitar acidentes a transeuntes. São os cavaletes, cones, alambrados, corrimãos ou sinalização. Evite praticar atos dos quais possa se arrepender. Se você é mulher, se vista conforme a ocasião, evitando chamar a atenção de algum homem em lugares e horários que a exponha a risco. Pode ser que exista um estuprador ou violentador à sua espreita. Nunca execute uma atividade se não possui conhecimento suficiente. Máquinas e equipamentos saem de fábrica com dispositivos de proteção. Nunca os remova e leia as instruções de segurança antes de operá-los. Nunca mantenha botijões de gás dentro da cozinha. Nunca. Periodicamente, limpe os canais de escoamento de vapor, da válvula limitadora de pressão, das panelas de pressão. E logo que o vapor começar a escoar, diminua imediatamente a chama. Fluxo elevado de vapor não reduz o tempo de cozimento e só faz secar a água e deixar os alimentos sem sabor e comprometer a qualidade dos nutrientes. A temperatura da água não aumenta quando aumentamos a chama. E nunca coloque peso extra sobre a válvula limitadora de pressão. Durante o cozimento, com panelas comuns, ao abrir fervura, reduza a chama até que a fervura seja reduzida ao mínimo, apenas para garantir a temperatura de 100 graus, pois nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, a temperatura da água nunca passa de 100 graus Celsius. E o que cozinha os alimentos é a temperatura. Agindo assim, além de preservar o aroma e o sabor e os nutrientes dos alimentos, você vai economizar gás. Evite que crianças alcancem os cabos das panelas. Assim como você confere se as portas e janelas estão devidamente trancadas antes de se recolher ou sair, confira se os botões dos queimadores do fogão estão fechados. Conduzindo o veículo, use sempre os 3 retrovisores e nunca confie nas setas. Você não adquire o direito de mudar de faixa ou dobrar uma esquina ao ligar uma seta. E lembre-se, a lâmpada pode estar queimada. Use protetores de tomada contra a criança. Os corpinhos da criança é muito pequeno e quanto menor o corpo, mais intenso é o choque. As crianças têm mania de enfiar prego, grampo de cabelo, alfinete, nos orifícios das tomadas. Até caroço de feijão costumam fazer, enfiar no nariz. Portanto, cuide disso. Se afaste de cabos estirados no solo ou imerso em água. Nunca molhe tomadas e interruptores, sob pena de sofrer uma eletrocução fatal ou deixar uma armadilha para outras pessoas. E se o piso estiver molhado e você estiver descalço, o choque é muito mais intenso e você pode
vir a óbito por eletrocução. Sempre use óculos de segurança ao usar esmeril e outras ferramentas que ofereçam risco de lançar partículas. As descargas atmosféricas, vulgarmente chamadas de raio, ocorrem nos minutos que precedem a chuva e não durante a chuva. Assim, num dia ensolarado, as nuvens carregadas de elétrons por eletricidade estática, devido ao atrito com o ar e com outras nuvens, elas vão lá para as alturas. Assim que o tempo começa a se fechar, se preparando para chover, o ar se resfria, se contraindo, diminuindo assim a sua capacidade isolante. E as nuvens começam a descer. E a tensão entre as suas cargas elétricas e a Terra ioniza o ar, fazendo romper a sua rigidez elétrica. E é